Deixe a escuridão te guiar. Sombria FM apresenta Cartas da Meia-Noite. Episódio de hoje: Uma luz na floresta. Olá, meu nome é Jaime Maciel. Eu sou contador de causos no meu canal Domínio Público Audiolivros há alguns anos. Costumo contar histórias fictícias das mais diversas da literatura mundial. Em especial, trago coisas de Stephen King, Conan Doyle, Júlio Verne, Agatha Christie, etc, etc. Mas o que eu tenho para contar aqui não aconteceu numa página de livro. Essa história foi real. Veio da minha infância, de um episódio que aconteceu comigo e com os meus amigos numa ilha isolada do Pará. Uma história que até hoje me persegue. Tinha eu 10 anos quando participei de um acampamento dos escoteiros. Fomos levados para um lugar considerado, digamos, rústico. Era a ilha de Gotijuba. Na época não tinha estrada, não tinha pousada, não tinha nem energia elétrica direito. Um paraíso selvagem, cercado de mata densa, rios largos e um silêncio quebrado só por bichos e pelo vento. No meio da ilha, encontraram uma velha cabana abandonada, de madeira escura, as janelas emperradas, telhado de palha meio podre. Parecia o cenário de um filme de terror B. E claro, nós moleques curiosos e bestas achamos aquilo tudo o máximo. Éramos 5 garotos dividindo aquele pedaço de mundo. O Toninho, que, apesar do apelido, era o maior da turma, parrudo e estabanado, falava alto e ria mais ainda. O Zeca Carió, o mais esperto, bom com armadilhas e nó de marinheiro, mas covarde como ninguém. O Paulo Minduca, miúdo, óculos redondo, andava com um livrinho de orações no bolso. E o Júlio, mais velho, o valentão, metido a corajoso, que dormia de cueca para mostrar que não sentia frio. E eu, Jaime, o mais curioso, aliás, muito mais curioso do que prudente. A primeira noite correu bem. Fizemos fogueira, comemos biscoito queimado, escutamos histórias de cobra gigante, de boto, de matinta pereira, contadas pelo nosso chefe escoteiro, um sujeito ranzinza chamado Bastião Viseira. Quando bateu a meia-noite, fomos dormir, espremidos na cabana. Mas às 3 da madrugada, ninguém dormia mais. A ideia foi do Júlio, claro. Ele acordou com aquele brilho travesso no olhar e cochichou: "Bora passar pasta de dente na cara do Minduca!" A molecada adorou. Rimos baixo. Engatinhamos pelo chão de madeira até onde o Paulo Minduca roncava baixinho, com o livrinho dele de orações na mão. Toninho deu a lambança. Exagerou na quantidade de pasta. Passou no nariz, bochecha, orelha e até na lente dos óculos. Paulinho acordou em pânico, se debatendo, gritando: "Eu tô cego! Eu tô cego!" Foi o maior auê. Todo mundo pulando pela cabana, fazendo bagunça. Acordou todo mundo, é claro. Bastião apareceu com a lanterna e cara de ódio. "Vocês 5, pra fora! Pra fora!" rugiu. E lá fomos nós, em fila, castigo merecido, sob o céu estrelado e o cheiro denso da mata. E era um breu que dava nó no estômago. Só se ouvia o som das cigarras, os galhos rangendo e ao longe o barulho do rio que circundava da ilha. A princípio a gente riu da própria desgraça. Zeca Carió fazia piada. Toninho soltava pum fedorento e apontava pro Minduca, que ainda limpava a cara com a manga do casaco. Mas aos poucos, o riso foi sumindo. O silêncio da mata começou a se transformar. Era como se estivéssemos sendo observados. O vento fazia as árvores sussurrarem umas com as outras.
Os sons pequenos se tornavam mais próximos. Um estalo, um farfalhar, passos. Vocês ouviram isso? Cochichei. Deve ser um tatu ou um macaco, respondeu Júlio, fingindo coragem, mas o olho dele dançava. E foi então que eu vi uma luz vermelha, pequena, estável, no meio da mata, entre as folhas. Não era lanterna, não piscava. Era firme, precisa, como um laser. Coisas que eu só tinha visto em desenho animado. Olha aquilo ali, olha aquilo! Apontei para a esquerda. Júlio olhou e não viu nada. Zeca também não. Para de inventar, Jaime. Vai dizer que você viu um OVNI. Mas eu juro, a luz estava ali, e quando me concentrei nela, ela se moveu. Não como uma lanterna na mão de alguém, não como um vagalume. Ela nadava no ar, como se escolhesse caminho. E então saiu de trás da folha e veio direto até mim. Veio direto para mim. O tempo pareceu travar. Aquela coisa voou na minha direção num zumbido agudo. E antes que eu pudesse gritar, antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ela bateu no meu peito com toda a força. Senti como se levasse um soco, um coice. Meu corpo foi arremessado contra a parede da cabana, com um baque surdo que tirou o ar dos meus pulmões. Eu caí de costas no chão. Ouvi meus amigos gritando, Tonhão correndo, a lanterna tremendo, mas meus olhos só viam o céu noturno embaçado. Um silêncio tomou conta da minha mente. Meu peito ardia. Não havia marca, nada, mas parecia que alguma coisa tinha entrado ali e tinha me perfurado com luz. Quando voltei a mim, Paulo Minduca estava chorando, ajoelhado ao meu lado. Toninho chamava por Bastião. A luz havia sumido. Bastião disse que eu bati com a cabeça, que exagerei na história, que talvez fosse só cansaço, susto, imaginação fértil de criança. Mas eu sei o que eu vi e o que eu senti. E depois daquele dia, nenhum de nós falou muito sobre o assunto. Paulinho Minduca virou evangélico fervoroso. Zeca Carió parou de ir aos escoteiros. Toninho, bem, o Toninho virou piloto de helicóptero e jura que viu coisa parecida no céu anos depois. Quanto a mim, bem, eu passei a contar histórias, muitas histórias. Eu rodei o mundo. Eu fui caminhoneiro na neve, morei fora do país, voltei para minha terra e nunca mais pisei naquele canto. Nunca mais vi aquela cabana, a não ser, é claro, nos meus sonhos. E eu também nunca mais vi aquela luz. E toda vez que eu fecho os olhos, sinto que ela está lá, esperando, observando. E você? Teria coragem de olhar para a mata no escuro e encarar o que pode estar escondido entre as folhas? Eu sou o Jaime Maciel, do canal Domínio Público Audiolivros, diretamente para a voz de Mário Saudade, a voz da escuridão, no Cartas da Meia-Noite. Boa noite.